Boa noite, irmãos. Boa noite. Chamo a sua atenção para darmos início ao nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, nesse domingo abençoado, mas que certamente pegou muita gente de surpresa por causa do novo horário, né? Mas graças a Deus estamos aqui. O Senhor possa estar abençoando aí aqueles que ainda estão por chegar. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Kaique, da Jaqueline, que estão conosco, nos visitando hoje. Sejam muito bem-vindos. O Vitor, mais uma vez conosco também, meu Vitor. Deus abençoe. E a Rosana, que está nos visitando pela primeira vez. Que Deus te abençoe muito, viu, querido? A Rosana veio do Mato Grosso. Deixa eu aproveitar para falar isso, Rosana, porque nós estamos exportando o Aldenor, só que é para o Mato Grosso do Sul. Dá um oi aqui, esse moço aqui. Ele e a esposa estão indo para o Mato Grosso do Sul, né? Nas próximas semanas aí. Então Deus já preparou e trouxe uma moça do Mato Grosso para ficar mais ou menos balanceada. Tá bom? Deus abençoe, viu, querido? Irmãos, vamos dar início ao nosso culto então. Eu convido você a curvar a sua cabeça, mesmo assentado, falar com Deus no seu coração. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, e logo depois de alguns instantes eu convido o nosso irmão Célio para que quebre o silêncio e faça uma oração em voz audível. Oremos. Ó Deus maravilhoso que Tu és, obrigado por poder estar em Sua casa outra vez, Senhor, de ouvir e de aprender mais de Ti, para louvar e agradecer o Seu nome. Abençoe a todos que estão aqui e também aos irmãos que por algum motivo não puderam vir. Esteja, Senhor, agindo no coração daqueles irmãos que estão há algum tempo sem vir à casa do Senhor, de ouvir os seus ensinamentos. Devolva, Senhor, a eles o desejo de estar em comunhão contigo novamente. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Abrimos nossas Bíblias em Salmo 66, de 1 a 7. Eu vou ler os versos ímpares e os pares. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostra submissos os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Amém? Irmãos, a essência da adoração é simplesmente esta: dar a Deus a honra que Ele merece, aplaudir a grandeza de Deus. Como diz no versículo 1 e 2, cantar salmo de alegria toda a terra em um tom de voz único,
que é o que significa a palavra salmodiar. Assim como o salmista admira a grandeza de Deus, como está no versículo 3, tremendos são os teus feitos, colocando até um ponto de exclamação, não só para afirmar, mas colocando alegria naquelas palavras. Que você não se sinta no dever de adorar e louvar a Deus, mas que o seu coração sinta o desejo alegre de adorar a esse Deus soberano. Que a nossa vida expresse essa adoração em tudo que fizermos. Como Paulo disse em Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou oração, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Devemos dar graça a Deus porque Ele cuida de nós a todo instante. Como diz no versículo 5, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ao proclamarmos a grandeza de Deus e salmodiar a glória a Ele, aumentamos a nossa visão, observamos como Ele trabalha, como Ele age em nossas vidas, porque tremendos feitos Ele faz por nós. Amém? Aqueles que podem, fiquem de pé para podermos salmodiar uma adoração a Deus, e convido o pastor, a Clarice, para que nos guie no hino de Trindade Santíssima. Exaltemos ao Senhor, irmãos, agradecendo o seu santo nome e em especial a sua santidade. Agora, irmãos, abrimos em Gálatas 5.
Gálatas 5, 16 a 25. Dessa vez eu vou ficar com os versículos pares e os irmãos com os ímpares. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Irmãos, o interessante sobre esse texto é que não são os frutos no plural do Espírito, mas sim o fruto no singular. Apenas um tipo de fruto, embora sejam várias qualidades, que são elas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é um só. Ou você tem tudo ou não tem nada. O fruto é a consequência de algo, o que você planta e colhe. A única forma de ter o fruto completo em nós é andar em espírito, pois Ele é quem gera em nós essas qualidades. O que temos que fazer é matar a carne todos os dias. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Está Jó 1:1. Atenção para a última parte da frase. Ele se desviava do mal. É como se dissesse: o mal está ali, então eu vou para o outro lado, ou para outra direção, fugir dele. Este mal não é algo que traga alguma coisa do tipo que vai me ferir ou me machucar, ou um bandido que tem que se desviar para que ele não te assalte e etc. Este mal é algo que talvez, sem a devida atenção, nós fazemos e pecamos, como alguns dos exemplos que lemos no texto. Inimizades. Às vezes você olha para uma pessoa e não vai muito com a cara dela. Ciúmes, ira. No dia a dia você se irrita por qualquer questão. Bebedice, que aqui podemos ser qualquer tipo de vício e etc. Devemos ficar atento a este mal e buscar o Espírito Santo, que trata de nossas vidas, nos direciona, mostra para nós os nossos erros. Quanto mais buscarmos e vivermos no Espírito, mais teremos do seu fruto em nós. E assim Deus dirá que nós somos aptos a herdar o seu reino. Que o nosso desejo seja ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Amém? Façamos uma oração silenciosa. Depois de alguns instantes, aquele irmão que sentir o desejo, faça uma oração de contrição. Oremos.
Passa a palavra, pastor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Pedir a equipe de louvor para que venha à frente. Agradecidos pelo perdão, agradecidos pela obra do Senhor e cientes de que Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos amparado e tem sido a fonte do nosso refúgio, da nossa fortaleza. A Ele vamos bendizer essa noite. Existem muitos momentos da vida que nós sabemos que aparentemente não funciona como desejamos, mas sabemos que Deus é aquele que abençoa os que com perseverança confiam em seu nome. Portanto, aqueles que podem, coloquem-se em pé e juntos louvemos ao Senhor, declarando a certeza, a convicção de que Deus há de nos abençoar à medida que perseverarmos, tanto no conhecimento da sua palavra, em obediência e fé. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, você que também preparou o seu dízimo, a sua oferta, você pode consagrar o seu dízimo, consagrar a sua oferta, depositando no gasofilácio, em qualquer um dos cânticos desse momento de adoração. Louvemos. Semeia
feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado na sua vida. E mesmo que você esteja passando por uma situação de dificuldade, de luta, que você possa pedir a Deus que te auxilie a perseverar. E mesmo que você esteja semeando com lágrimas, que você possa confiar de que Deus lhe permitirá voltar trazendo os seus feixes com alegria. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que é o Senhor quem age em nossa vida, cura, ó Deus, o nosso ser e nos garante a certeza, ó Deus, de que mesmo que venhamos a passar por situações adversas, o Senhor sempre estará conosco. Nos fortaleça, nos anime, ó Deus, e possa nos conduzir a vivermos uma vida na Tua presença, porque sabemos que, estando diante do Senhor, mesmo que ao redor as dificuldades se apresentem, o Senhor há de nos fortalecer para vencermos a todas elas. Receba, portanto, o nosso louvor, Pai, pois queremos proclamar, ó Deus, essa atuação, cantar a respeito desse Teu amor, para aqueles que também estão passando por dificuldades, mas não têm o privilégio de ter o Senhor acompanhando. E que deste modo, Deus, possamos testemunhar a respeito do Teu poder em nossa vida. Receba o nosso louvor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
declaramos o desejo sincero do nosso coração em Te buscar em todo o tempo, durante toda a nossa vida, e clamamos para que o Senhor haja e atue em nossa vida mais e mais. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Declare ao Senhor ainda o desejo do seu coração em buscá-lo mais e mais. Podemos assentar, queridos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Hoje vamos iniciar a leitura do capítulo 13. Neemias, capítulo 13.
último capítulo do livro de Neemias. Estamos caminhando no final do livro de Neemias. Nós que caminhamos por todo esse livro e temos aprendido aí um pouquinho mais sobre ele, domingo após domingo. Hoje vamos entrar, portanto, no capítulo 13. Vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 14. E depois, se der tempo, a gente continua a leitura. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei, Neemias capítulo 13. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matatias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Oremos. Ó Deus, mais uma vez te damos graças por estarmos reunidos em culto, exaltando ao Senhor, derramando diante de Ti a nossa gratidão, o nosso louvor. E agora, ó Deus, quando lemos a Tua palavra, clamamos para que Teu Santo Espírito haja em nosso coração, nos iluminando e nos conduzindo à Tua verdade, de modo que essa possa
fazer guarida em nosso coração, encontrar, ó Deus, lugar em nossa mente e transformar, assim, tanto o nosso pensar quanto o nosso agir. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, fale ao nosso coração, nos edifique, e apesar de mim mesmo, fale ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, é o que lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado o livro de Neemias, e desde o capítulo 8, nós temos trabalhado aí com o tema, os princípios para que haja uma reforma religiosa em sua vida. Nós já caminhamos bastante tempo falando sobre isso, e a cada domingo nós avançamos um pouquinho mais, apresentando aí novos princípios ou características de determinados princípios, para que você aprenda, dentro de uma visão bíblica, a experimentar esse processo que precisa ser contínuo, cíclico na sua vida. Nós carecemos desse processo de revitalização, de avivamento constantemente em nosso coração. E nós estamos trabalhando, portanto, com esse tema, e partimos do pressuposto que mesmo que você já tenha passado pela conversão, infelizmente em algum momento você pode se afastar de Deus, pode se afastar da instrução de Deus, e então faz-se necessário passar pelo processo mais uma vez de revitalização, de reforma religiosa ou de avivamento em sua vida. Ou seja, tratar de reforma religiosa é tratar da necessidade que temos de voltar para Deus e para a sua palavra. Nós vimos que as reformas religiosas sempre ocorreram no meio do povo. Esdras trata disso, Neemias trata disso, os reis, alguns registros dentro do livro dos reis, dentro do livro das crônicas também tratam dessa revitalização, e mesmo fora o período revelacional, nós vemos que durante a história Deus continua fazendo essas reformas. E um dos motivos de trabalharmos com esse tema é que estamos aí às portas da reforma protestante do século XVI, que tem os mesmos princípios, que tem as mesmas características de toda e qualquer reforma que foi realizada no período bíblico. Nós sabemos que essa reforma é sempre produzida pelo próprio Deus que age no coração do seu povo. E nós vimos que existem 4 princípios já, hoje nós vamos entrar no 5º, mas existem 4 princípios que são essenciais para que haja uma reforma religiosa, um renovo de Deus na minha vida, né? Essa semana, inclusive, curti lá, vi a Michele reforçando aí com os irmãos, pelo menos o primeiro ponto, né, Michele? Ela parafraseou aí o nosso primeiro ponto, e foi muito jóia, e eu quero então contar com a sua ajuda para a gente relembrar. O primeiro princípio para que haja uma reforma religiosa na sua vida é o que mesmo? É o retorno às Escrituras. Não tem como passar por um renovo, pela restauração, pelo avivamento produzido por Deus, se não for através do conhecimento do retorno às Escrituras. Não tem jeito, irmãos. Você pode participar de grupos, você pode ficar isolado do mundo, você pode participar de tudo quanto é corrente, você pode procurar tudo quanto é guru, você pode procurar tudo quanto é pastor que se autodenominou apóstolo, você pode correr atrás desses profetaiadas, tudo aí, mas se você não voltar para as Escrituras, você não será restaurado, você será enganado. Essa é a grande verdade. O segundo princípio, nós vamos depois pontuar rapidamente o que significa o retorno às Escrituras, mas o segundo princípio para que haja uma reforma religiosa, além de retornar às Escrituras, é o quê? Um arrependimento sincero. Ou seja, a Bíblia vai confrontar a sua vida, e uma vez que ela confronta a sua prática, o seu modo de agir, obviamente você vai ter que dar uma resposta. E a resposta daqueles que entraram nesse processo de reforma religiosa é um arrependimento, mas não da boca para fora. Um arrependimento sincero. A terceira postura, ou melhor, o terceiro princípio para que haja uma reforma religiosa, depois do retorno às Escrituras, do arrependimento, é o quê?
Renovar a aliança com Deus, é entrar em comunhão com Deus novamente, firmar votos, firmar aliança com o Pai. Nós vemos que isso faz parte. Eu tenho conhecimento da palavra, a palavra me exorta, confronta o meu pecado, eu me arrependo. Aí eu me arrependo para quê? Para voltar a ter comunhão com Deus, para viver em aliança com Deus, para viver em comunhão com Deus. E aí essa aliança com Deus, essa comunhão com Deus vai me conduzir ao quarto princípio, que eu vou ter comunhão com Deus e Deus vai ficar lá e eu vou ficar aqui? É assim que funciona? Não. Qual que é o quarto princípio? A disposição para servir. Quando eu entro em aliança com Deus, eu entro em aliança para obedecê-lo, eu entro em aliança para fazer a vontade dele. Rapidamente, irmãos, só relembrando, o retorno às Escrituras ocorre à medida que você tem acesso a ela, à medida que você recebe instrução clara e sistemática sobre ela, e a partir do momento que você deixa-se ser confrontado por suas exortações. Isso te conduz à necessidade do arrependimento sincero. Este, por sua vez, é demonstrado através de um desejo pela consagração. Você não quer mais viver em pecado, você não quer viver mais distante de Deus, você quer agora se consagrar a Deus. Também é demonstrado pela confissão clara dos seus pecados. Ou seja, nós falamos isso no momento que estudamos, que o seu pecado tem nome. E quando você está de fato arrependido, você chega e fala: eu fiz tal coisa, me perdoe. E além dessa confissão clara dos seus pecados, o arrependimento sincero te conduz a ter uma consciência para adorar a Deus. Ninguém que se arrepende simplesmente para não exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, adorar a Deus. E aqui abre-se a porta para o terceiro princípio, que é renovar ou entrar em aliança com Deus. E esse fato de entrar em aliança com Deus exige de você primeiro uma atitude corajosa, porque Deus vai exigir mudanças. Deus vai exigir que você abandone o seu velho homem. Entrar em aliança com Deus requer uma atitude corajosa da sua parte, de intrepidez, de reconhecer a obra de Cristo, e uma vez reconhecendo a obra de Cristo, tendo Ele como seu Senhor e Salvador, agora aproveitar esse novo e vivo caminho que foi aberto até o Pai e viver de uma maneira glorificada. O entrar em aliança com Deus também vai exigir de você uma responsabilidade sincera, que lá quando estudamos chamei a sua atenção de que essa responsabilidade é uma responsabilidade firmada na imprecação. O que é isso? Você assume um compromisso de voto com Deus, de aliança com Deus, que se porventura você não cumpre, Deus pode o quê? Pesar a mão sobre você. E vimos que essa aliança deve gerar um compromisso verdadeiro, real, do dia a dia, onde você passa a ser agora um representante de Deus. Você assume um compromisso com Ele. E Cristo, aplicando a salvação sobre a sua vida, que é o principal objetivo de entrar em aliança com Deus, você se recebe o poder de ser feito filho de Deus e consequentemente um embaixador, aquele que representa o próprio Deus. E esse é um compromisso verdadeiro que a aliança exige. Dentro dessa aliança, dentro desses pontos que mencionamos, então vai te conduzir a servir a Deus, e a servir a Deus através de uma aceitação voluntária, ou seja, aprender ou saber aonde Deus quer que você sirva, através de uma subordinação ao seu chamado, ou seja, saber aquilo que Deus quer que você faça, através de uma satisfação em servir e de uma devoção à vontade, que é saber como Deus quer que você faça, ou seja, com alegria e com fidelidade. E nós paramos aqui. Então, aqueles que iniciaram esse processo, que têm passado, sabem que precisa voltar às Escrituras, se arrepender, renovar ou manter aliança com Deus e servir a Deus com essas características. E aí então chegamos no capítulo 13. E hoje nós vamos caminhar nessa sequência, estudando o quinto princípio para que haja a reforma religiosa em sua vida. Mas o que vem agora? Lendo o capítulo 13, nós identificamos o seguinte:
O capítulo 13 mostra a sequência natural nesse processo de revitalização ou reforma religiosa. Ela trata do modo como o povo andava depois de renovar a aliança com Deus e mostra, infelizmente, que tal processo deve ser contínuo. Você pode me dizer assim: pastor, eu já passei por um processo de revitalização na minha vida, que quando foi a minha conversão. Então pronto, durante toda a minha caminhada cristã eu não preciso mais disso. Não é assim. Infelizmente, os nossos pés são ligeiros para o mal. Infelizmente, quando eu começo a afastar um pouquinho de Deus e da sua instrução, eu já começo a fazer todas as práticas contrárias, todas as práticas que a palavra de Deus confronta, voltam a serem parte do meu dia a dia. Você começa a se afastar um pouquinho de Deus, das suas instruções, parece que o velho homem começa a ressurgir dentro de você. E é por isso que o processo de reforma religiosa é uma atividade constante na vida do crente. Ah, pastor, eu já li a Bíblia toda uma vez na vida. Isso não é suficiente. Você tem que se debruçar diante dela, como diz o Salmo 1, medita nela de dia e de noite. É o retorno às Escrituras constante. Ah, pastor, eu já pedi perdão quando me converti, está tudo certo. Não. O arrependimento sincero tem que ser dia após dia. Reconhecer a sua carência, a sua dependência de Deus tem que ser constante. Pastor, eu já renovei a aliança com Deus uma vez, está tudo certo. Estaria se você não quebrasse essa aliança constantemente. Então toda vez que você quebra, você busca o Senhor. É lógico que na perspectiva de Deus, a sua salvação está garantida. Na perspectiva de Deus, a parte dele vai ser sempre aplicada, mas naquilo que tange a você precisa sempre voltar aos pés do Senhor. E a disposição de servir a mesma coisa. Há uma tendência natural de nos acomodarmos, de desanimarmos e de nos afastarmos da obra do Senhor. Quando isso acontece, é preciso retornar e passar pelo processo mais uma vez. A necessidade de uma reforma religiosa é constante em nossa vida, e o capítulo 13 mostra isso. Nós lemos aqui até o verso 14, você viu, Neemias, que era o líder, deu uma saidinha para cumprir com os requisitos diante do Império Persa, que aqui é dito Babilônia, porque o Império Persa domina o Babilônia, então eles acabam usando esse título, mas ele dá uma saidinha para cumprir com os requisitos da função dele. Ele era copeiro do rei, fica um período fora. O que acontece com o povo? O que nós lemos aqui? O povo começa a fazer o quê? A voltar às práticas anteriores. Os caras param de ofertar, param de entregar os dízimos, param de adorar. Parte do templo da casa de Deus que era usado inclusive para depósito dos cereais, para suprir a manutenção dos levitas, dos cantores do cordeiro, o cara subloca. O cara alugou para um parente para guardar umas tranqueiras dele. Olha, lá em casa está uma bagunça, aqui na igreja não tem um quartinho para eu colocar minhas tranqueiras. E de repente o culto não podia ser mais realizado porque tinha uma cama, tinha uma geladeira, tinha, sei lá, um rack, né? O que mais vocês têm chique lá na casa? Um aparador. Trouxeram tudo para a igreja e pontuaram. Só foi o líder dar um pouquinho, voltar um pouquinho para cumprir com as suas obrigações diante do governo. O povo volta à prática de erros e mais erros. O capítulo 13, na verdade, reforça que a reforma religiosa é uma necessidade constante na vida do crente. Registra sobre o período onde Neemias teve que voltar para servir o rei Artaxerxes, como eu já disse, um rei persa, mas que aqui é denominado como rei babilônico, justamente porque o império persa sobrepõe-se sobre o império babilônico, vence, né? O verso 6 aí do capítulo 13 vai dizer isso, né? Dá o título aqui de Artaxerxes como rei da Babilônia. E aí nós vemos que ele ficou fora um tempinho,
Não foi muito tempo não, ele diz, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Mas veja que esse processo da revitalização, da reforma religiosa, foram 12 anos, irmãos. Neemias trabalhou 12 anos com esse povo. Meu Deus, que coisa louca. Um líder trabalhando 12 anos com o mesmo povo, com os mesmos inimigos, com os mesmos dando trabalho. Eu posso dizer mais ou menos alguma coisa sobre isso, porque eu trabalhei 10 anos na mesma igreja. Minha filosofia de ministério não é aquela de a cada 2 anos mudar, né? Como tem muitos colegas por aí, mas sei que não é fácil você se manter 10, 12 anos na mesma igreja. Certamente você não conhece muitos pastores dentro da igreja presbiteriana, no sistema de governo da igreja presbiteriana, que tenha isso. A média aí vai de 3, 4 anos, não é assim? Mas Neemias ficou 12. Veja que ele fala que no 32º ano do rei Artaxerxes, ele volta para servir em Suzã. Se você comparar com o verso 1 do capítulo 1, se você quiser dar uma olhadinha lá, ele vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano que? 20º. Do ano 20 ao ano 32, não? 12 anos. Então ele serviu ali em Jerusalém 12 anos, e o processo de revitalização, de reforma religiosa, de avivamento, durou justamente os 12 anos. E no fim dos 12 anos ele dá uma saidinha, ele acha que está tudo bem, resolve tirar umas férias. O pastor tira as férias de 30 dias, quando ele volta à igreja está uma anarquia só. Ah, pastor, nós convidamos um profeta que estava passando de férias aqui, ele deu um ensinamento para a igreja, que bênção, uma desgraça para a igreja, ele ensina um monte de errado, aí o serviço de 12 anos quase vai tudo para o ralo. Não é assim que acontece? Você ensina a igreja 10, 12 anos, vem um pastor, em um mês ele destrói tudo. No caso aqui, nós temos um pivô dessa desgraça, Eliasibe. Esperou Neemias sair, já para começar a fazer as mudanças, só que mudanças para o mal. Meu amigo, isso acontece em muita igreja, infelizmente. Tem igreja que pensa que a solução simples para a revitalização da igreja é mudar pastor. Se o povo não muda, é a pior estratégia de revitalização que uma igreja possa usar. Se o líder é fiel, prega as escrituras, se o cara ensina, ora, Senhor, preserva esse caboclo, porque se chegar outro, nós estamos enrolados. Vai saber quem que pode vir. Já vi isso acontecer, porque eu também já fui ovelha. Já passaram vários pastores sobre a minha vida. E uma coisa eu posso dizer, que pelo menos 80% dos pastores que passaram sobre a minha vida me ensinaram muito como não ser pastor. Essa é a realidade, irmãos. A maioria daqueles que se dizem pastores, na verdade, ensinam a igreja como não ser. Porque agem, pregam, ensinam e têm práticas que não servem de modelo para ninguém. Pode ser que a sua realidade seja outra, mas a minha, dos 10 que eu tive, 8 podia jogar fora. Eu não sei se você conhece histórias de pastores, mas quantos aqui que tem mais de 10, 15 anos, ou até 20 anos de igreja, que já passaram por alguns pastores, certamente você tem uma história de um pastor terrível. Nós vimos em um desses estudos que a figura do líder é importante para que a reforma religiosa aconteça. E nós vemos que na história Deus só usa a reforma religiosa na vida do seu povo quando Ele usa instrumentos específicos, instrumentos que primeiramente se deixam ser restaurados, renovados,
e reformados pelo próprio Deus. É assim que tem que ser. Você tem que orar por mim, meu querido, para que Deus me mantenha nesse sistema de reforma religiosa, porque o dia que Deus não me manter mais nesse sistema de reforma religiosa, retornando às Escrituras, arrependendo dos meus pecados, mantendo aliança com Ele e o servindo de todo o meu coração, e entrando nesse outro princípio que nós vamos trabalhar hoje, vocês não precisam nem mandar embora. Eu de vergonha vou pedir para sair, porque aí eu sei que eu não vou abençoar mais ninguém. É assim que funciona, ou pelo menos é assim que deveria funcionar. Agora os mercenários não. Os mercenários permanecem. Os mercenários fazem um grupinho para mantê-lo. Vocês votando em mim, não tem problema o resto não querer. E assim vai funcionar. Isso não pode acontecer. Neemias deu as costas um pouquinho, tudo começou a dar errado. As posturas imediatamente do povo voltou às práticas antigas. E nós vemos o capítulo 13 tratando dessas situações. Só que é importante essa situação, irmão, porque ela nos revela o quinto princípio para manter ou para que haja reforma religiosa na sua vida. Todo o capítulo 13, ele trata de um único tema. Apesar de várias áreas serem destacadas, a questão do casamento misto, a questão da infidelidade nos dízimos, a questão da profanação do templo, são vários temas, várias áreas, mas todos eles indicam um único tema, que é a necessidade pela busca constante de santidade. Quer ver alguns termos aí? Só para você ter uma ideia. Verso 3: ouvindo eles, o povo, esta lei, o que eles fizeram? Apartaram de Israel todo elemento misto. O que é apartar? O que é separar? É ser santo. O que é santidade? O que é o santo? É o separado. É isso que eles estão fazendo. Verso 9: então ordenei que se fizesse o quê? Purificar. O que é purificar, irmãos? Buscar a santidade. Ok? Se você continuar aí lendo, na parte que ainda não fizemos a leitura aqui nesse culto, você vai ver, a partir do verso 15, ele mais uma vez chamando a atenção para práticas de santidade. Veja o verso 22, por exemplo. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para o quê? Santificar o dia de sábado. Ou seja, verso 25: contendi com eles e os amaldiçoei, os espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós outros. Ou seja, não terá mais casamento misto. O que é isso? Santidade. Outros versículos vão falar disso, mas veja o 30: limpei-os, ou seja, purifiquei-os de toda a estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, práticas de santidade. Todo o capítulo 13 nos apresenta, apesar de trabalhar com várias áreas, nos apresenta o tema que está relacionado à busca pela santidade. Esse é o quinto princípio, irmãos. Termos, expressões chaves em toda a perícope demonstram isso, como nós vimos agora. O capítulo termina justamente com esse resumo aí do verso 30, dizendo que ele limpou, que ele purificou, que ele preparou o povo para ser santo. O capítulo 13 indica, portanto, ao leitor que a reforma realizada através de Neemias precisava ser mantida em uma postura cíclica, constante. Renovação, restauração, reforma religiosa é uma constante na vida da igreja.
Sendo assim, fortalecendo ainda mais, para que você grave, o quinto princípio para que haja uma reforma religiosa em sua vida é a busca pela santidade. Você que retornou para as Escrituras, você que se arrependeu, firmou uma aliança com Deus, está agora servindo a Deus, tem que servir com alegria e fidelidade e buscar constantemente o seu dia a dia uma vida de santidade. Aqui nós fechamos o ciclo, isso tem que ser constante. Ninguém vai terminar esse processo de santificação aqui, nós sabemos disso. É um progresso constante e contínuo na nossa vida. Alguém aqui pode dizer: pastor, eu já atingi a santidade, estou santíssimo. Tem alguém aqui no nosso meio? Senão eu já vou marcar o ofício fúnebre, porque se você atingiu a santidade plena, você tem que entrar para o céu, não tem outra coisa a fazer. Então a gente já vai agendar o seu ofício fúnebre já. Vou ver na minha agenda, essa semana está meio corrida, mas você aguenta aí, já que você atingiu a santidade, você aguenta aí, qualquer coisa semana que vem a gente vê. Alguém? Não? Então pronto, não preciso agendar ofício fúnebre. Porque se você estiver num patamar de santidade, mano, não tem porquê de você estar aqui. Se você chegou ao 100% da sua santidade, só tem um passo a fazer: a glorificação. Ninguém aqui chegou, estamos nesse processo. Voltemos aqui ao verso 3 do capítulo 13. Eu vou ler com você mais uma vez. Ele diz assim: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Essa expressão, ouvindo eles, o povo, esta lei, a lei aqui é a Torá mesmo, tal expressão que eles ouviram com entendimento para obedecer. Esse é o foco. Ouvindo eles esta lei, colocar em prática o que a lei dizia. Irmãos, tem muita gente que ouve as Escrituras, mas não está disposto a colocar em prática. Não é prudente, conforme as palavras de Jesus. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E mesmo que venham as dificuldades, venha o vento, venha a chuva, o rio transborde, dê com ímpeto contra aquela casa não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar. Toda a Escritura nos chama atenção para esse dualismo, irmãos. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. João, quando registra o ensinamento de Jesus, ele vai dizer, Jesus dizendo: aqueles que me amam, fazem o quê? Têm as minhas palavras e as guardam. Essa é a ideia, sempre isso. O que me ama, tem os meus mandamentos e os guarda. Ter ouvidos inteligentes para obedecer. Ouviram com inteligência, com entendimento, ouviram com intento de fazer a vontade revelada. Essa foi a grande diferença registrada aqui em Neemias 13. Aqui está a ideia sintetizada sobre a busca pela santificação. O que é a busca pela santidade? Dar ouvidos à vontade de Deus, em detrimento das minhas práticas, vontades e ações que aparentemente me beneficiam. É abrir mão da minha vontade. Nós lemos aqui no texto de Gálatas, que você ali fez a leitura, falando justamente dessa questão, para que ninguém faça segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Não é isso? Então, buscar a santidade, que é, em outras palavras, se encher do Espírito, ou ter o fruto do Espírito, é justamente buscar fazer a vontade de Deus e não a minha própria. E ter ouvidos atentos, inteligentes, como é a ideia da expressão que é apresentada em Neemias, é isso, um ouvido que está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus traga prejuízo para a minha vontade.
mesmo que seja em detrimento das minhas práticas, eu tenho que mudar a minha prática, mesmo que exija de mim mudar a minha vontade, mesmo que exija de mim mudar as minhas ações. Porque se Deus diz, volta para mim, e você não volta, adiantou ouvir o chamado de Deus? Não. O seu ouvido não estava inclinado para fazer a vontade do Senhor, então não adianta nada. A busca pela santidade, irmãos, é o quinto princípio para que haja uma reforma religiosa em sua vida. E esse princípio, portanto, exige um certo esforço da nossa parte. Mesmo nós sabendo que Deus é quem age em nós, Deus é quem realiza em nós tanto querer, né? Faz em nós tanto querer como realizar, nós sabemos que há uma parte, cabe a nós uma parte nessa luta para obedecer a Deus. Faz-se necessário aqui, vou fazer um parênteses, para explicar para você a diferença entre santificação e santidade. Em alguns momentos nós vamos usar como sinônimos, mas é importante pelo menos você ter uma noção qual que é a diferença entre santificação e santidade. Santificação se trata do ato soberano de Deus por sua graça em nos tornar santos. É uma ação que Deus realiza no seu coração, Ele te santifica. Levítico vai dizer assim: sede santo porque eu sou santo, mas eu sou o Senhor que vos santifico. Ele exige que você ande em santidade, mas quem aplica, quem realiza isso no seu coração é Ele mesmo. Porque se Deus deixar você sozinho por sua conta, sabe o que vai acontecer? Você vai andar para longe de Deus, para fora da vontade de Deus. Ele exige que você viva em santidade, mas é Ele que vai te santificar. Então a santificação é esse ato soberano de Deus que por sua graça nos torna santos, separados. A santidade é justamente a postura que se espera daquele que passou pela santificação. Uma vez que Deus então nos santificou, espera que você agora ande em santidade, em práticas separadas, em práticas que glorificam, em práticas obedientes, que conduzem você a fazer a vontade de Deus ao invés da sua própria vontade. Só que nós usamos costumadamente esses dois termos como sinônimos, mas existe uma distinção entre eles. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso foco, então nós fomos santificados por Deus para vivermos em santidade. Agora, pastor, nós identificamos aí que o quinto princípio para que haja uma reforma religiosa na minha vida é buscar a santidade, viver em santidade. Pode? Como que eu faço isso? Como que eu experimento essa busca pela santidade na minha vida? Muito bonito, pastor. O senhor falou, o quinto princípio é esse. Tudo bem, todo mundo concordou. É isso mesmo. Tem jeito de agradar a Deus vivendo sem santidade? Tem jeito de ver a Deus sem santidade? O que Hebreus nos diz? Hebreus 12, 14. Sem santidade é impossível, ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus. Ótimo, então tudo bem. Então todo mundo tem que concordar que o quinto ponto é santidade. Não tem como você falar, pastor, está errado isso. Está aqui, mas ótimo. E agora? Beleza, pastor. Mas como que eu busco essa santidade? É o que nós vamos começar a trabalhar hoje. Usando a experiência e o registro que Neemias fez. Então, o que se espera na busca de santidade? Em primeiro lugar, aqui é subdivisão, irmãos, tá? Você que está anotando aí, o quinto princípio, busca pela santidade. E aí nós vamos começar, como você faz isso? Primeiro, retirando todo elemento misto da sua vida. Veja o verso 3 mais uma vez. Apartaram de Israel todo elemento misto. Ok? A Bíblia usa como símbolo disso, em alguns momentos, o fermento. Ele diz que o fermento em alguns momentos é usado para indicar o pecado na vida. E o povo
de Israel havia um momento que ele precisava limpar a sua casa de todo o fermento para cumprir a festa dos tabernáculos. Lembra disso? Que as famílias vinham e retiravam todo e qualquer resquício de fermento e queimavam para mostrar que estavam puros. Panhasmos, na verdade, né? Festa de panhasmos, que é o pão sem fermento. Lembra? E eles comiam pão lá durante a semana toda sem fermento algum. Não é assim? Porque o fermento naquela ocasião simbolizava essa mistura. Simbolizava a mistura que eles tiveram no Egito e que agora eles precisavam viver sem essa mistura. O povo leu a Bíblia aqui, é isso que nos diz, e eles leram o livro de Moisés, o verso 1 aí, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na igreja, não entrassem jamais na casa de Deus, no templo. Porque esse povo, quando Israel estava peregrinando para a terra prometida, ao invés de dar apoio a eles, contrataram Balaão para amaldiçoá-los. E aí Deus diz: esse povo não vai entrar nunca aqui na minha casa, são malditos. E eles leram isso com aqueles ouvidos inclinados para a busca pela santificação, e o que eles fizeram? Se apartaram de todo elemento misto. Trazendo para a sua vida, irmãos, o que significa isso? Toda mistura com aquilo que não é de Deus precisa ser separada, retirada da sua vida. Não dá para servir a Deus ou outra coisa qualquer. Eu venho na igreja de domingo, mas eu vivo uma vida torta de segunda a sábado. Não tem jeito. Eu assumi um compromisso com Cristo. Mas o que é a tradição, né? Ainda continuo andando com a santinha no bolso. Não, meu amigo, ou você é de Jesus ou você não é mais de ninguém. Mas foi uma imagenzinha que eu ganhei da minha avózinha, queridinha, e minha avó queria me dar um São Benedito de 1 metro e não sei quanto, assim, de altura, quando morreu. Eu falei: se for lá em casa, tem uma marreta que dá certinho nela, porque para mim não vale nada. Não. Mistura, irmãos. Ou você é separado para Deus, ou você está misturado. E Deus não aceita mistura. A palavra aqui, badal, que é separar totalmente, traduzida aí por apartaram, que é dividir de modo a não ter comunhão. É uma separação como o dia e a noite. Essa mesma palavra é usada lá em Gênesis, quando diz que Deus separou o dia da noite, as trevas da luz. Tem como voltar a ser a mesma coisa? Não tem. É a mesma palavra que usada lá em Gênesis, diz que Deus separou águas do firmamento e as águas da terra. Não tem mais, é separado, cada um no seu lugar. Isso significa que vai ter alguns momentos, meu amigo, que você vai ter que fazer uma escolha na sua vida, e você vai ter que decidir com quem você vai andar. E vai ter pessoas que você vai ter que separar do seu convívio. Não tem jeito. O apóstolo João chega até a ser mal educado nesse sentido, quando ele diz o seguinte: olha, se alguém não está em Cristo, não dá nem bom dia para ele, nem cumprimento. Paulo vai dizer: Tito, evite o homem faccioso depois de admoestá-lo 1 ou 2 vezes. Já falou, o cara continua brigando, facção, trazendo divisão para a igreja, é melhor que você tire ele fora. Isso é a parte dele. Todo elemento misto precisa ser retirado da sua vida, uma separação de tudo que era misturado. Eles tinham como foco a santidade. A palavra aqui, elemento misto, érebe, que pode ser traduzido por árabe,
em Crônicas, se não me engano, foi traduzido dessa forma, quando diz assim: separe de todos aqueles de descendência árabe. Então, o radical da palavra aqui, no hebraico, é a que pode ser traduzido por árabe. Só que no contexto, não era o problema dessa etnia, mas referia-se a estrangeiro, referia-se aos misturados, aos miscigenados, aqueles que não eram da linhagem de Israel, mas obviamente focando os amonitas e os moabitas. Tratava-se então de separar-se de tudo que pudesse impedir a busca pela santificação. Irmãos, ter estrangeiro no convívio com Israel era um perigo para afastar o povo da busca pela santidade. É aquele amigo que chega para você e fala assim: você está indo na igreja agora? Ah, estou indo na igreja agora. Mas você não vai ficar bitolado não, hein? Você não vai cair na lorota lá do gordinho lá, que pastoreia você não, hein? Nós vai continuar nas baladas, nós vai continuar nas tarubadas, né? Assim, nós vamos continuar vivendo, nós somos amigos, irmão, toca aí. Você falou: meu amigo, eu vou ter que me separar dessa história, porque Deus não aceita essa mistura que me tira do foco da santidade. Aí o cara fala: estou falando, eu ainda avisei. E aí você tem que decidir, meu amigo. Ou você continua misturado, junto e misturado com eles, ou você se separa para estar junto com Deus. Deus não aceita vida misturada. Eu sou meio crente. Não tem isso para Deus. Eu sou meio discípulo. Não existe. Mistura não tem. Então, a primeira prática que você tem que ter para buscar a santidade, irmãos, baseado na experiência de Neemias aqui, do povo de Neemias, é retirar todo elemento misto da sua vida. Não tem outra coisa a fazer. Eu não sei qual é esse elemento misto na sua vida, você sabe. Você tem condições de examinar. O que tem dividido você com Deus? Pode ser um relacionamento com alguém? Pode. Pode ser um vício? Pode. Pode ser uma prática pecaminosa que você tem aí de estimação? Pode. Pode ser alguma coisa até lícita, mas que assume primazia no seu coração, então já era, já misturou. Às vezes é o seu trabalho, às vezes é o seu lazer, eu não sei, você sabe. Agora, se você quer estar nesse processo de reforma religiosa, de restauração, de verdadeira comunhão com Deus, irmãos, todo elemento misto da sua vida precisa ser retirado. Tudo aquilo que você sabe que Deus já disse na sua palavra que não é para você ter comunhão, você tem que se apartar dele. Permita-me contar a minha experiência. Eu, quando me converti, por volta dos 16 anos, eu tinha um círculo de amizades, todos descrentes. E aí eu marquei um encontro com eles, com os novos amigos da igreja, na casa de um amigo, acho que foi na casa da Neide. A mocidade estaria lá, a mocidade da igreja estaria lá, e eu convidei a minha gangue, os amigos, fora da igreja. E eles foram.
Eu era novo convertido, não tinha conhecimento bíblico suficiente para apresentar a eles a fé de um modo consistente. Então o que eu fiz? Eu levei até pessoas que poderiam fazer isso. Os jovens pregaram, cantaram, o pastor pregou naquele dia. Terminou a reunião, tivemos lá um comes e bebe, tal, todo mundo desfrutando, fomos embora junto para casa, a pé. E aí eu perguntei: e aí, pessoal? Vocês entenderam alguma coisa? O que vocês acharam? Deus falou no coração de vocês? E teve 3 de cara que falou assim: isso não é para mim não, cara. E teve 3 que ficou na dúvida. Os 3 falaram que não queria nada. Eu falei: então obrigado. Nosso relacionamento fica por aqui. Vocês têm 3 que estão na dúvida, eu vou andar mais uma milha com vocês. Foi o Levi, o Oswaldo e o Cleiton. É trabalho, meninos. Mas debaixo de oração, conversa. O Cleiton já era de família, o evangelho estava afastado, voltou. O Levi se converteu. E o Oswaldo foi àquela terra com espinheiro. A semente germinou. Só que a família dele começou a pressioná-lo. A mãe era beata, pai católico, e pressionaram de tal forma que os espinhos sufocaram e Oswaldo não foi para frente. Mas o Levi e o Cleiton até hoje servem ao Senhor, porque Deus os chamou. O Levi acabou mudando de Barretos, hoje ele está lá no sul, crente no Senhor. E o Cleiton está lá, servindo a Senhor na igreja batista, se não me engano, até hoje. Mas aqueles que recusaram, eu não vou falar o nome deles aqui, porque eu não sei o que aconteceu mais na vida deles, ele está até convertido, né? Perdi o contato, e mesmo porque agora a gente está gravando, aí depois o cara, o Erco falou, já me mandou para o inferno sem saber. Mas esses outros 3 aí, de vez em quando me ligavam: e aí, vamos sair? Não. Jovem, né? Às vezes eles me ligavam e falavam assim: sabe aquela menina? Falou que vai sair com você hoje, se você for. É aquela, rapaz, que a gente ficava doido. Mocidade inteira, né? Nunca deu bola para você. Se você se converte, ela fala que vai sair com você. E aí? Você tem que se repartir, meu, separar. E falar: não, eu não me misturo mais. Mesmo sendo ela. Porque Deus sempre tem o melhor para você. Hoje eu não vou dormir mais na sala, hein? Hoje eu não durmo mais na sala. Mas Deus sempre tem o melhor para você aqui. Agora, para você experimentar esse melhor de Deus para você, você tem que viver em santidade. E a primeira prática que Ele requer de você é retirar todo o elemento misto da sua vida. Eu já te contei aqui um episódio meu. Certamente você tem alguma coisa na sua vida que talvez precisa ser apartado. Essa é a primeira postura para aqueles que buscam a santidade. Nós vamos parar hoje aqui. Existem muitas outras. O Aldenor vai acompanhar pelos áudios. Aldenor.
Depois te mando. Mas eu espero que você volte domingo que vem, porque nós temos outras exigências, aquilo que se espera de você, que quer buscar a santidade como quinto princípio, para que ocorra uma reforma religiosa na sua vida. Irmãos, eu convido você a curvar sua cabeça agora e a falar com Deus. Talvez você já identificou qual é esse elemento misto na sua vida que você precisa retirar. E se você já o identificou, eu quero desafiá-lo a falar com Deus agora e pedir ajuda, inclusive. Senhor, me ajude, eu quero me apartar disso. Eu quero me apartar desse vício. Eu quero me apartar desse relacionamento. Eu quero me apartar dessa postura, dessa prática, dessa ação. Mas fale com Deus. Pai, eu quero experimentar esse quinto princípio para que haja uma reforma religiosa na minha vida. Eu quero experimentar a busca pela santidade. Fale com Deus no seu coração. Eu vou orar por você, enquanto você também fala com Deus. Deus de amor, Pai querido, o Senhor nos conhece a todos. Tudo que está em nosso coração e nossa mente está diante de Ti, não tem como esconder absolutamente nada do Senhor. E diante daquilo que ouvimos nesta noite, Pai, e cientes que pode haver algum elemento misto na vida de algum, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos dê discernimento para identificar esse elemento misto que o Senhor deseja que nos apartemos dele. E que através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, possamos assumir esse compromisso de buscar a santidade, removendo todo elemento misto da nossa vida, como Israel fez nos dias de Neemias. Nos ajude, ó Deus, nos anime, nos fortaleça, para que sejamos mais puros, para que sejamos mais santos, para que estejamos em maior comunhão contigo. É o que nós lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Eu convido aqueles que podem se colocar em pé mais uma vez, e em consagração ao que ouvimos, louvar ao Senhor com o hino de número 131 do Inário Novo Cântico, Vida Santificada. Faça desse hino a sua oração. Ah
pelo culto que pudemos prestar a Ti, pela vida de todos aqueles que aqui estão, pela palavra do Senhor que fala ao nosso coração, ó Deus, e nos ensina mais a respeito de Ti. Nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática e assim vivemos mais perto do Senhor em santidade. Nos dê uma semana abençoada, ó Deus, nos livre, nos guarde de todo mal e nos permita servi-lo de todo o nosso coração. Despeça-nos, ó Deus, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. É o que também lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor Jesus, que a graça dele, do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós, sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Quero agradecer a sua presença, em especial os irmãos que estão nos visitando mais uma vez, que Deus possa abençoá-lo nessa semana e todos os demais irmãos, em especial o Kaique, a Jaqueline, viu, Kaique? Deus abençoe ricamente, também a Rosana, seja muito bem-vinda, tá bom? Depois, antes de sair, nós temos só um boletim e tal com os dados, eu gostaria de passar às suas mãos, tá bom, Rosana? Irmãos,